Olá pessoal, tudo bom? Deus abençoe vocês. Mais um dia, mais um devocional. E nós estamos aqui fazendo devocional durante todo o mês de dezembro, lendo juntos o capítulo de Provérbios. E hoje, em especial, nós vamos estar lendo o capítulo 18 do livro de Provérbios. Para você que não me conhece, meu nome é Isaac do Nascimento. Para você que está chegando agora no meu canal, eu queria te pedir para você se inscrever aí, para você compartilhar, tá bom? O meu objetivo é chegar aos 1.000 inscritos até dezembro e eu quero muito pedir a sua ajuda. Se você curtir e compartilhar esse vídeo, se você se inscrever no meu canal, já vai ser uma bênção para mim, mas também você vai poder estar sendo usado para compartilhar com pessoas a palavra de Deus, tá bom? Então, eu quero te pedir esse favorzão, mas mais do que isso, fica até o final do vídeo aí, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Vamos ler juntos? Provérbios, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, diz assim: O solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Com a maldade vem também o desprezo, com a desonra vem a vergonha. As palavras de uma pessoa são águas profundas e a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom ser parcial com os ímpios, para torcer o direito contra os justos. Os lábios do tolo entram na discussão, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios são uma armadilha para a sua alma. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Quem é negligente no seu trabalho já é irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. Os bens do rico são sua cidade fortificada, e segundo imagina, uma alta muralha. Antes da ruína, o coração humano se gaba, mas a humildade precede a honra. Responder antes de ouvir é tolice e vergonha. O espírito firme sustenta a pessoa na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? O coração do sábio adquire conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber. Um presente que se dá abre portas e leva alguém à presença dos grandes. O primeiro que pleiteia sua causa parece justo, até que vem o outro e o examina. Um sorteio põe fim às rixas e decide questões entre os poderosos. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas às portas de um castelo. Do fruto da boca, o coração se farta. Dos que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Quem acha uma esposa, acha o bem. Recebeu uma bênção do Senhor. O pobre fala com súplicas, mas o rico responde com durezas. Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Eu quero conversar com você nesse capítulo 18 aqui do livro de Provérbios sobre uma questão muito interessante. Essa questão do poder da boca, do poder da língua. A língua, a Bíblia diz lá em Tiago que ela é como um grande navio que é controlado por um pequeno leme. Nosso corpo simboliza todo esse navio e a língua é esse pequeno leme. E existem muitas pessoas que acabam realmente usando a língua para o mal, falando coisas que não deveriam e depois se arrependem. E aqui existem 2 versículos muito poderosos que podem fazer com que a gente tenha uma vida mais tranquila e que o seu dia hoje possa ser mais abençoado. O primeiro está no versículo 13. Que diz: responder antes de ouvir é tolice e vergonha. Você já percebeu as pessoas que elas geralmente respondem as perguntas antes da gente terminar? Ou aquelas pessoas que muitas vezes se entregam através das palavras antes mesmo da gente falar alguma coisa? Eu sempre lembro de um filme do Jack Chan com o Chris Tucker, que ele desce do avião e o Chris começa a perguntar um monte de coisa, aí tem algumas cenas de ação e o Chris falando o tempo todo, até que chega em determinado momento, o Jack Chan responde ao Chris Tucker e o Chris fala assim: mas você fala americano? E aí ele diz: eu sempre falei, você que nunca me deixou falar. E geralmente é assim.
Muitas vezes é assim. A Bíblia diz, como nós acabamos de ler, que a pessoa que responde antes de ouvir, ela faz tolice, porque muitas vezes dá uma resposta que não é a pergunta que nós vamos fazer. Então, procure ouvir mais, procure entender mais, procure falar menos e ouvir mais. A gente tem muitas pérolas que nós conseguimos recolher em relação a esse tema, principalmente quando a gente fala menos e quando a gente escuta mais. Mas o segundo texto que eu quero ler está escrito no versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Esse texto aqui é um texto muito poderoso. Existem muitas pessoas que matam outras pessoas com a língua, com aquilo que elas falam. Ofendem, maltratam, criticam e falam mal de outras pessoas, trazendo morte para as pessoas. E a Bíblia está dizendo que a vida também está no poder da língua. Quantas vezes você já foi usado para abençoar a vida de alguém com aquilo que você fala? Quantas vezes você já conseguiu abençoar uma pessoa apenas com uma frase? Às vezes mudar até mesmo o dia da pessoa com aquilo que você fala. Também, da mesma maneira, quantas vezes nós magoamos pessoas, entristecemos pessoas por causa daquilo que falamos. E em alguns casos até por não saber ouvir. Eu costumo dizer que as pessoas que interrompem quando a gente está falando, elas não estão dando valor ao que a gente está falando. Por exemplo, se eu estiver conversando com você ao vivo e eu estou tentando te explicar alguma coisa, mas tudo que eu falo, você sempre me corta dizendo uma experiência, contando uma experiência ou contando alguma coisa para você, eu entendo que você tem mais para me ensinar. Eu entendo que você não está nem aí para o que eu estou dizendo. E às vezes a palavra que eu vou falar para você, que eu vou soltar sobre a sua vida, será uma palavra de vida para você, que vai poder mudar a história do seu casamento, a história do seu namoro, a história do seu relacionamento, a história da sua vida profissional. Aquilo que a gente fala pode trazer vida, assim como aquilo que a gente fala pode trazer morte. Além de que aquilo que a gente fala, nós também colheremos os frutos. É o que o texto está dizendo. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Nós vamos colher do fruto daquilo que nós falamos. Nós vamos colher o fruto daquilo que nós lançamos sobre a vida das pessoas. Se você é uma pessoa ruim, se você é uma pessoa que só reclama, se você é uma pessoa que usa a sua língua só para o mal, só para fazer fofoca, falar dos outros, para implicar com as pessoas, para ficar de disse me disse, você um dia vai colher desse fruto que você está plantando. Assim como se você é uma pessoa que lança palavras de vida, que lança palavras de ânimo, que é uma pessoa positiva e lança palavras de que as coisas vão dar certo, você, da mesma maneira, vai colher do fruto daquilo que você está fazendo. Então, nessa manhã, o devocional e a palavra que eu quero deixar para você é: ouça mais, fale menos, mas as palavras que saírem da sua boca que sejam palavras de vida e não de morte. Tiago diz que aquele que controla a língua controla todo o corpo. E na mesma carta de Tiago diz que nós precisamos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Então, que nessa manhã você aprenda a ouvir mais, falar menos, e as palavras que saírem dos seus lábios que sejam palavras de vida, tá bom? Olha, no mais eu quero muito que Deus te abençoe, desejo para você um dia cheio de bênçãos, cheio da graça de Deus, e te pedir esse favorzão, se inscreve aí no canal, me segue nas redes sociais, aí no Kawaii, no TikTok, Instagram, Facebook, me segue aí e se inscreve nesse canal. No mais, um abração no coração, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Fica na paz.